Beleza, pessoal, tudo bem? A Bundesliga encerrou a sua última rodada neste final de semana. O futebol alemão ainda tem as duas datas de playoffs, de acesso e descenso, e também encerra o calendário com a Copa da Alemanha em Berlim, com o confronto entre Bayern de Munique e Stuttgart. Vamos falar principalmente aqui dos três candidatos ao rebaixamento dessa disputa final, que foi, sim, nesse último campeonato, nessas últimas rodadas, o que era mais importante e o mais emocionante no futebol alemão. Vamos falar um pouquinho aí de Wolfsburg, vamos falar um pouquinho de Heidenheim e St. Pauli, o que ficou definido de cada um, o rebaixamento de Heidenheim e o rebaixamento de St. Pauli, e o Wolfsburg escapando para ir aos playoffs contra o Paderborn. Após a vinheta aí, segue aí. Pois é, St. Pauli rebaixado com uma derrota de 3-1 para o Wolfsburg, foi praticamente uma decisão no Millentor. E o Heidenheim caiu, não conseguiu segurar a onda e caiu também para a segundona como lanterna da competição. O caso do Heidenheim é um caso extremamente complicado. Chegar nessa última rodada ainda com pontos, ainda com condições de disputar para chegar para o playoff de acesso e descenso, era uma vitória gigantesca, né? Chegar nessa fase da competição com esse tipo de chance era quase uma loucura completa, cara. Mas o time do Frank Schmidt conseguiu. Acho que a gente não tem o que falar dessa aventura do Heidenheim na elite do campeonato, na elite do futebol alemão, né? E do trabalho do Frank Schmidt. Nós estamos falando, e aí que a gente precisa pesar muito as coisas, né? Nós estamos falando de um clube muito modesto, vindo de uma cidade pequena que passou, cara, 3 temporadas na Bundesliga, chegando inclusive a representar o futebol alemão em competições europeias. Isso é muita coisa para um clube do tamanho do Heidenheim. 3 anos enfrentando praticamente todo mundo, tendo maior receita para montar uma equipe, para montar um elenco que consiga segurar um campeonato de elite no futebol europeu. É muita coisa, não é fácil. Nós não estamos falando de uma receita que esteja à altura de competir nesse nível. Nós estamos falando que graças a um técnico como Frank Schmidt, o Heidenheim conseguiu, sim, competir 3 anos na divisão de elite da Alemanha. O Schmidt está no clube desde 2007 e deve permanecer aí para o trabalho na segunda divisão. Embora ele, algumas semanas atrás, tenha dado entrevistas de que talvez pudesse tirar um tempo, ter um período para descansar, um período sabático, mas nas últimas rodadas, aí, nas últimas entrevistas, nas últimas rodadas de entrevista, ele já disse que ia tirar um tempinho, mas já estava pronto para o empate na segundona, né? Então, o Heidenheim, ele chegou onde chegou por pura competência, cara, por organização e uma confiança inabalável no Frank Schmidt, né? Mas a queda do Heidenheim, eu acho que ela me permite fazer uma pergunta. Esse é o ponto máximo que esse tipo de trabalho, um trabalho assim, seguro, competente, organizado, mas que sabe dos seus limites, esse é o ponto máximo que um trabalho como esse ele pode se segurar no futebol atual, o futebol de elite. E ainda assim é muito complicado uma equipe como Heidenheim permanecer por anos a fio dentro da primeira divisão, como o Heidenheim permaneceu. Ele é uma equipe pequena de uma cidade pequena também. O Heidenheim, cara, ele disputou a liga sempre com um dos menores elencos em valor de mercado, sempre. E nessa temporada isso se fez sentir, né? Pequenos erros que em algum momento em outro clube com mais condições possam ser remediados por uma compra ali, por trazer um jogador para poder diminuir aquele problema de elenco, o Heidenheim não tem condições de fazer. Então, um erro em uma contratação de um nome é um erro que vai trazer muitos mais problemas para o Heidenheim do que para qualquer outro clube. E nessa temporada, o Heidenheim apresentou uma média ofensiva baixíssima, poucas alternativas no banco, dependência enorme de um coletivo que sempre foi muito bom, mas que nessa temporada fraquejou. Por ser um time que depende muito do sistema, e somente desse sistema, não existe um jogador de grandes qualidades técnicas que possa resolver o jogo sozinho. Isso é meio fatal, cara. Isso é fatal. O Heidenheim é um clube estável que conseguiu competir como pôde com o seu atual poder econômico e com o atual poder econômico que o futebol alemão possui. Eu acho que para um clube desse tamanho, o que o Heidenheim fez é muito grande. Trabalhos como esses, focado na competência,
numa organização inabalável, na permanência de um técnico que tem uma identidade enorme com o clube, como o Frank Schmidt tem, chega em algum momento em que ele não consegue competir com um valor de mercado e poder econômico muito maior de outros clubes, né? O Heidenheim se conhece, sabe até onde ele pode ir, do que ele pode. Um erro, por menor que seja, ele é fatal para um Heidenheim. Eu acho que essa temporada ficou muito clara. Com esse trabalho, com esse nível de competência, com a permanência do Frank Schmidt, já pensando numa próxima temporada, o Heidenheim talvez seja sim um dos favoritos a brigar por uma vaga num retorno à Bundesliga. Resta saber como é que vai ser essa transição, que é sempre muito complicada. Beleza, agora vamos trazer aqui um outro comentário que eu acho importante, que é o tradicionalismo St. Pauli. St. Pauli cai à segunda divisão e, cara, fruto de um péssimo desempenho no segundo turno. O time do Blecin teve uma queda de rendimento no pior momento da temporada, e a derrota contra um Wolfsburg, que é uma equipe muito melhor do que o St. Pauli. O St. Pauli era pedra cantada, cara, era pedra cantada. O caso do St. Pauli, ele é interessante porque o rebaixamento ele é completamente explicável, mas ele também era completamente evitável, porque olhando friamente, o St. Pauli nunca teve margem confortável para permanecer na Bundesliga, né? O clube ele trabalha com também um dos menores orçamentos da liga, um elenco limitado tecnicamente, baixa profundidade em termos de elenco e pouquíssima capacidade ofensiva. Estruturalmente, lutar contra o rebaixamento é algo que o St. Pauli e a torcida do St. Pauli espera. Não existe muito aporte para mais, né? O problema é que o time começou a perder justamente aquilo que mantinha essa equipe forte competitivamente, que é uma equipe com uma forte identidade coletiva, com muita intensidade, muita energia, que defende muito bem. Vamos trazer em termos aqui alguns números. Por exemplo, o St. Pauli tem o pior ataque da Bundesliga. Geralmente a bola parada foi um fator muito importante para o St. Pauli. Isso aqui, esses números são indicadores fortíssimos de risco de rebaixamento. Porque quando um time produz tão pouco, ele passa a depender basicamente do bola parada, dos erros dos adversários e de uma eficiência que seja quase perfeita. Quando se cria muito pouco, se precisa que os atacantes, na chance que aparecer, guardem. E não era o que estava acontecendo. Um outro problema que a gente vê do time do Blecin ao longo dessas últimas rodadas, de derrotas atrás de derrotas, né? As bolas paradas elas viraram o seguro de vida ofensivo do St. Pauli. Só que aí tem um problema muito forte. O St. Pauli foi montado para sobreviver na Bundesliga. Então, através de quê? Compactação, um time intenso, uma agressividade sem a bola e uma transição ofensiva que seja rápida da defesa para o ataque. Pegou a bola, rapidamente nós vamos para o ataque para tentar definir. Vamos nos defender forte, dar a bola ao adversário e quando a tivermos, definimos rapidamente. A grosso modo seria isso que o St. Pauli está fazendo. Enquanto isso funcionou, a equipe se manteve ali no meio de tabela confiável, com tranquilidade. O problema é que com a temporada continuou, colapso físico e com as derrotas e resultados inesperados, colapso aqui, emocional. O St. Pauli se transformou em uma equipe que sofre gol muito cedo e desmorona, emocionalmente muito frágil. Por exemplo, jogos contra o Mainz, sofreu um gol aos 6 minutos e não deu resultado. Com uma derrota terrível contra o Heidenheim, mesma coisa, tomou um gol cedo e não conseguiu responder à altura. A equipe foi perdendo confiança, foi perdendo estabilidade, e é uma equipe que precisa, como o Heidenheim, não existem muitas qualidades técnicas individuais num elenco do Heidenheim, do St. Pauli. Então a equipe precisa depender do sistema. Quando esse sistema não funciona, tudo na equipe ruim. E isso é muito complicado. O St. Pauli, ele começou bem, competindo bem, e era uma equipe que competia defensivamente muito bem, uma defesa muito forte, muito bem montada. Assim o St. Pauli ficou nessas últimas rodadas desde que subiu a primeira divisão. Foi isso que permitiu ao time do Blecin continuar na primeira divisão. Só que é uma equipe que até conseguia competir defensivamente em vários jogos. O problema é o ataque, cara. O ataque não sustenta esse modelo de jogo. Qualquer erro custa muito, qualquer gol sofrido vira uma crise, qualquer jogo ruim
parecia irreversível para o St. Pauli. Isso gera um efeito terrível, cara. Isso gera um efeito terrível. E nos últimos jogos, a própria torcida mudou um pouco o comportamento daquele torcida que praticamente com um apoio inabalável. Vai a expressão em cima do Alexander Blessin, uma perda de confiança coletiva geral. Embora a torcida tenha abraçado o time no rebaixamento no Milentor, o St. Pauli caiu. Não é porque é um time que perde de goleadas e toma goleadas homéricas, como por exemplo o Colônia tomou agora, como o próprio Wolfsburg tomou do Bayern, por exemplo. Mas é porque caiu porque nunca consegue ganhar nada, nunca consegue ganhar um jogo ou sustentar uma vitória. O ataque foi péssimo, um dos piores ataques da Bundesliga, e isso fez falta, custa. O problema do St. Pauli é que falta dinheiro também. Falta dinheiro. Nenhum dos atacantes dessa temporada deu resultado, deixou muitos gols ou segurou a onda quando foi necessário. É aquela história sempre do poder econômico, né, que eu acho que é o que derrubou tanto o Heidenheim como o St. Pauli. Óbvio que eu não estou tirando aqui os defeitos que as equipes apresentaram e os defeitos que os nossos montadores de elenco, né, dos diretores de futebol dos dois clubes, dos técnicos e de quem comanda o futebol nos dois clubes, eles apresentaram. Não atacaram posições que deveriam atacar. E os clubes foram realmente caindo da maneira como caiu. Existe uma diferença muito grande entre as quedas dos dois times. O Heidenheim cai de cabeça erguida, porque de fato se manter 3 anos numa primeira divisão como o Heidenheim se manteve é algo muito louvável, com um aporte financeiro que o Heidenheim tem à disposição. Mas o St. Pauli não. Tradicional, é uma equipe muito tradicional que nos últimos anos tem perdido força. Essa ascensão à primeira divisão, da forma como foi muito comemorada pelos torcedores, pelo próprio futebol alemão, mas a equipe, ao longo desses anos em que esteve na Bundesliga, foi perdendo identidade, né? Foi cada vez mais piorando, ao invés de atacar os seus problemas. Até o momento não se tem notícias se o Blessin vai seguir, e vai existir aí uma reunião com a alta gerência do St. Pauli para definir futuros nas próximas semanas após essa queda. O culpado maior não é o Blessin. Eu acho que existem coisas maiores que devem ser pensadas no St. Pauli para o futuro. E terminando essa trinca do rebaixamento, a gente não pode deixar o vídeo se encerrar sem uma análise mais garantida também do Wolfsburg, né? O Wolfsburg foi uma das surpresas na luta pelo rebaixamento. E ainda não escapou, né? Diga-se de passagem, parafraseando o Neto, ainda tem um playoff para jogar dentro e fora de casa contra o Paderborn. O fato é que os playoffs de rebaixamento, acesso e descenso na Bundesliga não tem sido assim um show de zebras, né? Geralmente a equipe da primeira divisão continua na primeira divisão, e eu acho que dessa vez é algo que deve acontecer novamente. O Wolfsburg é muito melhor que o Paderborn, muito melhor, e isso vai ficar evidente nesses 2 jogos dos playoffs. Eu fiz um vídeo alguns meses atrás sobre os problemas do Wolfsburg quando ele já estava envolvido em uma sequência de derrotas muito perigosa, né? E já havia comentado que, embora o elenco fosse fraco, existiam equipes muito piores no campeonato. Então o que o Wolfsburg fez nessa temporada foi tenebroso. O Wolfsburg se viu de repente numa briga pelo rebaixamento e simplesmente pirou. O clube pirou. Não se imaginava que fosse acontecer aquilo. E pirou, demitido um técnico atrás do outro. E no final tentando aí, jogando todas as suas últimas fichas, recorrendo ao experiente Dieter Hecking, que conseguiu de alguma forma fazer aquele time quebrado ali funcionar. Agora é se preparar para os playoffs e não brincar nesses 2 jogos. É muito tranquilo que o Wolfsburg é uma equipe muito melhor do que o Paderborn, né? Mas o Paderborn aí que conquistou o acesso na última rodada também. Se esperava que o Hannover dentro de casa fosse conseguir essa classificação, mas o time pipocou em casa, em frente à sua própria torcida, e viu o Paderborn tomar-lhe a vaga para os playoffs. Pois bem, essas foram as análises que nós fizemos sobre os 3 candidatos ao rebaixamento, 2 rebaixados e 1 nos playoffs. No próximo vídeo a gente vai para a parte 2, que nós vamos falar um pouquinho agora já da parte de cima da tabela nos próximos dias. Beleza, pessoal? Valeu, falou!